Oi, segundo ano, tudo bom? Bom, hoje nós vamos falar sobre a alimentação dos seres vivos, tá? Então, o que eu tenho aí para vocês? A tarefa de hoje, vocês tiveram um livro, 2 vídeos, primeiro, né, para assistir, bem legais. Uma página do livro, que é a página 36 de Ciências, e 2 fichas falando do mesmo assunto, que é sobre a alimentação dos animais, tá? Herbívoros, carnívoros e onívoros. Bom, então eu preparei aqui um slide pra gente estar vendo. Depois eu vou falar um pouquinho do livro, vou no livro com vocês e vou falar da folha também, tá legal? E depois a gente se vê mais tarde. Vou postar um outro vídeo para corrigir a atividade de matemática de ontem, os desafios, tá? Então vamos lá. Bom, como se alimentam os animais, né? Vamos pensar na gente. Pra gente estar aqui em pé, a gente precisa de quê? A gente precisa de energia, né? A gente precisa comer, se alimentar. Se a gente não comer, né? Um dia tudo bem, até vai. A gente começa a sentir a barriga roncar, né? Começa a ficar com fome. E se a gente passar muitos dias sem comer, não vai dar certo, né? A gente precisa se alimentar para quê? Para ter energia, para poder ficar em pé, poder fazer as atividades. Bom, assim, os bichinhos também, como a gente. E as plantas também. Na página 37, vai falar mais para frente sobre a alimentação das plantas, que elas não se alimentam igual a gente, elas também precisam se alimentar, elas também se alimentam para poder viver, né? Mas não se alimentam igual a gente, né? A gente produz o nosso alimento? Não, né? A gente pega, come o hambúrguer, o arroz, o feijão. A gente não vê uma planta sair andando até uma pizzaria ou comendo uma pizza ou um hambúrguer, a gente vê? Não. Elas têm uma maneira diferente de se alimentar, né? Elas produzem o alimento delas. É uma coisa que vocês vão ver mais a fundo lá no 3º ano, que é a fotossíntese. Elas ali paradinhas, né, com a luz do sol, enfim, com uma série de coisas, elas vão produzir o alimento delas, que é chamado de fotossíntese. Mas isso vocês não precisam agora saber esse nome, fotossíntese. A gente só tem que saber que elas são o quê? Elas são o que a gente chama de produtores. O que é isso? Elas produzem o próprio alimento. Enquanto nós, né, e os bichinhos, eles o quê? Eles não produzem, a gente não produz o nosso alimento. Então, olha lá. Olha lá. Agora a gente vai ver aqui. Vou passar aqui. Como se alimentam os animais? Tendo em conta o seu regime alimentar, os animais podem ser considerados carnívoros. O que é isso? Olha, gente, aqui tem um errinho, tá? Ó, carnívoros alimentam-se de outros animais. Então, são os bichinhos que se alimentam de outros animais, né? Como o leão. Ele come o quê? Outros bichinhos. Herbívoros. O que são os animais herbívoros? São os animais que consomem apenas plantas ou parte delas, tá? Como o cavalo, ele não vai comer outro bichinho, tá? Ele se alimenta de quê? De planta. E outros animais que são os herbívoros. E os onívoros. O que são os onívoros? São os bichinhos que comem tanto animais quanto vegetais, como o porquinho. Ele come tanto carne, né, como ele come vegetais também. Tá legal? Então vamos passar aqui. Olha lá, mostrando, né, o leão alimentando-se de outros animais, que é uma gazela e zebra. Eles são o quê? Carnívoros, tá? Mostrando o veado, olha lá, ele comendo a plantinha. Ele é o quê? Herbívoro.
E aqui, olha que aqui saiu com o urso, que se alimenta tanto de vegetais como de vegetais. Ele consome peixes, bagas e mel, entre outros alimentos. Ele é um onívoro. Tá legal? Então agora, vamos sair daqui. Vamos voltar para cá. Mostrar para vocês aqui, no nosso livro. Olha lá. No nosso livro agora, na página 36, tá? Vai falar sobre a alimentação dos seres vivos, que é o que a gente está falando. Cada ser vivo tem um jeito próprio de se alimentar. Vejamos alguns exemplos a seguir. Os animais se alimentam de outros seres vivos. Observe as fotos abaixo. O que os animais estão comendo? Então, olha lá. Aqui é uma foto de uma capivara. E ela está se alimentando de quê? De plantas, como o capim e a grama. Então, a gente pode dizer que a capivara é o quê? É um bichinho que é herbívoro, porque ele come o quê? Ele come planta. No caso aqui, capim e a grama. Joia? Então, vamos continuar. Deixa eu só a Adriane tirar aqui. Bom, agora a gente tem uma onça pintada, olha lá. Ela se alimenta de outros animais. Se ela se alimenta de outros animais, né? Como aqui, capivara. O que ela come? Jacaré. Olha lá na foto. Ela tá comendo o quê? Um jacaré. Então, a gente vai dizer que a onça pintada, ela é o quê? Ela é um bicho que carnívoro, tá? Existem animais que se alimentam apenas de plantas, como a capivara, o boi e o cavalo. Outros animais se alimentam apenas de animais. A onça, a aranha e o tubarão são exemplos de animais que comem apenas outros animais, carnívoros, tá? E há animais que comem tanto plantas como animais. É o caso da galinha, do lobo-guará e do mico-leão dourado. E tem outros, tá, gente? No livro tá citando esse. As galinhas, por exemplo, comem sementes, folhas, insetos e minhocas. Então, a gente diz que a galinha, ela é o quê? É um animal onívoro. Por quê? Porque come tanto planta quanto animais. A minhoquinha que ela come, tá? Bom, contorne, aí a gente tem aí uma atividade. Contorne o nome de um alimento consumido pela capivara. Então, vocês iam ter que ver o que a capivara come. E aí, olha lá, o que ela come? Folhas de plantas. Se ela come folhas, ela é um animal herbívoro, ok? Essa já é a página 37, que a gente não vai trabalhar agora. Na página 37, a gente depois vai falar sobre a alimentação das plantas, que é o que eu falei um pouquinho, que é um pouco diferente, que eles vão se alimentar, elas vão produzir o seu próprio alimento, tá? Mas isso é uma conversa para depois, joia? Bom, então agora a gente vai sair aqui do livro e eu vou mostrar para vocês, falar um pouquinho das duas fichas que foram enviadas. Então, olha lá. Deixa eu só abrir aqui a primeira. Os animais podem, mesma coisa, podem ser classificados em carnívoros, se alimentam de carne. Exemplo, leão, onça, tubarão. Herbívoros, se alimentam de vegetais. Exemplo, cavalo, girafa, coelho, tá? Onívoros, se alimentam tanto de carne quanto de vegetais. Exemplo, porco, macaco, galinha. Escolha um dos animais acima e faça um desenho dele. Capriche. Então, vocês vão escolher e vão fazer o desenho. Aí vocês vão preencher isso daqui, A, B e C, sobre o bichinho que vocês escolheram. Animal escolhido. Qual foi? Vocês vão colocar lá. Ambiente em que vive. Qual é o
o ambiente que ele vive? A gente já falou sobre isso. O ambiente terrestre é um ambiente aquático? Qual é o ambiente? Sua classificação quanto à sua alimentação. Ou seja, ele é o quê? Carnívoro, herbívoro ou onívoro? Vocês vão pensar, tá? Próxima folha. Aqui desconfigurou um pouquinho. Os animais podem ser classificados em carnívoros, herbívoros ou onívoros, dependendo dos alimentos que consomem. Explique como é essa alimentação. Aqui, vocês vão me explicar como são os herbívoros. Eles são os animais que se alimentam de... E aí, vamos explicar. Carnívoros são os animais que comem. Aí vocês vão explicar tudo que vocês entenderem. A mesma coisa no onívoros. Número 2. O morcego que se alimenta somente de frutas e néctar de flores, ele é carnívoro, herbívoro ou onívoro. Aí a gente tem que ter atenção aqui, ele tá nessa palavra aqui, somente de frutas e néctar de flores. Então a gente tem que pensar e prestar atenção no que está falando aqui, tá? E número 3 e último. Dê 2 exemplos de animais. Onívoros, vocês vão pensar 2 bichinhos onívoros, 2 carnívoros e 2 herbívoros. Tá legal? Bom, para fechar, pessoal, eu vou colocar aqui, deixa eu só fechar aqui, e vamos aqui. Olha aqui o que eu botei para vocês. Classifique os animais conforme o tipo de alimentação que consomem em. Então, eu vou falar, tá? E vocês vão ficar atentos. A gente tem lá primeiro o quê? O cavalo. Ele é o quê? Herbívoro. A foca. Foquinha come o quê? Come peixe. Se ela come peixe, enfim, é o quê? Carnívoro. O porquinho, a gente já tinha visto. O porco, ele come tanto carne quanto vegetais. Então, ele é onívoro. Depois a gente tem a vaquinha. A vaca é o quê? Herbívoro. Nós, o ser humano, né? É o quê? Onívoro. A gente come tanto carne quanto vegetais. O tubarão, carnívoro, né? A girafa, herbívoro. O macaco, ele é onívoro, tá legal? Aqui a gente tem o quê? Um lobo, né? Carnívoro. Depois o leão, carnívoro, tá? O coelhinho, que é herbívoro. E por último, o jacaré, carnívoro, tá? Daqui foi só pra gente ilustrar um pouquinho. Então, pessoal, caprichem aí nas atividades, corrijam direitinho, tá? E a gente se vê, já tô fazendo aí outro vídeo pra vocês de matemática, tá? Qualquer dúvida, só me chamar. Beijo grande!